Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje eu vou estar lendo o relatório gerencial do KNCR11, fundo gerido pela Kinea. Então vamos ao objetivo do fundo. O portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Então a gente consegue ver aqui que o patrimônio passa dos 7 bilhões, um fundo gigantesco, né? Número de cotistas, 376 mil aproximadamente. O seu último rendimento foi de 95 centavos. E juntando toda a sua carteira, a taxa média aí é CDI mais 2,41% ao ano. A gente consegue enxergar também aqui cota patrimonial, que é quanto de fato essa cota vale, R$ 101,49. Cota mercado, que quanto essa cota está sendo vendida, R$ 106,37. Liquidez diária boa, né? 17 milhões aí. A gente não vai ter dificuldade de entrada ou saída desse fundo, caso a gente queira comprar ou vender, né? E aqui na posição final do período ele comenta sobre os CRIs, o valor patrimonial dele e tal. E por fim ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo, ou seja, não há inadimplentes. Distribuição de dividendos são de 95 centavos por cota, que representam uma rentabilidade isenta de imposto de renda para pessoas físicas de 0,93%, considerando a cota média de ingresso de 102,12%. Então, se você comprou essa cota a 102,12 centavos, você tem uma rentabilidade aí de aproximadamente 93%. Que as principais movimentações da carteira, a gente consegue ver que ele comprou 2 CRIs, né? E é isso que ele fala aqui, que foram no valor de 140 milhões, com uma taxa de CDI mais 2,25%. As expectativas de desembolso futuro, que a gente consegue ver, atingimos no valor final de setembro o patamar de 92,4% do PL alocados em ativos alvos, ou seja, ele não alocou 100%, ele tem um dinheiro ainda. O que ele pretende fazer com esse dinheiro? Ele pretende comprar um CRI logística, taxa CDI mais 10, no valor de 290 milhões, outro CRI de escritório, CDI mais 2%, no valor de 270 milhões, um outro de logística, que é CDI mais 2,10%, no valor de 55 milhões, e um outro de shopping, que é CDI mais 2, de 40 milhões, que dá um total de 655 milhões. Taxa média juntando todos esses CRIs é de 2,05%. Dá para ver que é uma taxa bem pequena, né, galera? Aqui a gente consegue ver a alocação por setor, né? Ele tem 1,4% em outros, residencial pulverizado 5,9%, logístico 6,1%, residencial 10,7%, shopping 21,4% e a grande maioria está aqui em escritório, 54,6%. A gente consegue ver que ele também é indexado praticamente ao CDI 100%, né? Tem pouca coisa em IPCA 0,4%, Selic, CDI e tal. E aqui a gente consegue ver que no mês foi transicionado um volume de 377 milhões, correspondente a uma média aproximadamente de 17 milhões por dia. É muita coisa, galera. Aqui a gente consegue ver a cota ao mercado, que é quanto essa cota de fato vale, e a cota patrimonial, que está em azul. Então são poucas vezes que esse fundo ele deu entrada, como por exemplo ali no começo de 2020 e foi até 2021, onde a Selic estava bem baixa. Depois ele subiu de novo. Aqui a gente consegue ver a sua DRE, né? A gente consegue ver em agosto aqui que ele girou 91 e entregou 95. Tem uma reserva acumulada não distribuída de 16 centavos, então ele vem pegando, né? Nesse caso do mês,
ele pegou 4 centavos nesse mês de setembro aí, para cumprir com os 95 centavos. Aqui eles falam que a reunião do cupom realizada no dia 18 de setembro deliberou de forma unânime por elevar a Selic ao nível de 10,75 ao ano. Isso ajuda bastante o fundo porque ele é indexado ao CDI, né, galera? Então faz com que o rendimento do fundo suba. Aqui ele mostra o rendimento mensal nos últimos 12 meses, né? Ele vem pagando ali entre 1,10 e 95 centavos, não está fugindo muito disso ultimamente, né? A cota diária, a gente consegue ver, deixa eu dar um zoom aqui, para ficar mais fácil. O preço, então, se a gente consegue comprar essa cota a R$ 104,00, o spread, ou seja, a diferença para o CDI é de 1,58%. Quanto mais caro a gente compra, mais vai compensar investir no CDI, né? Então, por isso que é bom comprar fundo imobiliário de papel barato, né? Praticamente abaixo do preço aí. Aqui é a carteira dos seus CRIs, a gente consegue ver que porcentagem da carteira a maior é 5,2%, ou seja, esse CRI equivale a só 5,2% dessa carteira total, né? Então a gente tem que entender também que quanto maior for o fundo imobiliário, maior tem que ser a sua diversificação, tanto por porcentagem da carteira, né, por devedor, e por CRI também, né, galera? Então a gente consegue enxergar aqui que são todos CDI, taxa de aquisição, nesse caso aqui, esse JHSF Mouse, é um indexador CDI, taxa de aquisição 1,86, ou seja, CDI mais 1,86%, né? Aqui a gente consegue ver mais a carteira de ativos, dá para ver que ele tem 69 devedores, né? As operações compromissadas reversas, que a exposição atual no veículo deste tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 1,3% do patrimônio líquido do fundo. Então a gente consegue ver que é bem pouco, né, galera? Aqui ele fala do acompanhamento da carteira e tal. E aqui o sumário do resumo dos ativos. O que é isso? A gente consegue ver a descrição da operação e tal. E os CRIs, né? Que no caso aqui, CRI Brookfield, BR12. A gente consegue ver que é de escritório. A gente consegue ver se tem garantia, o vencimento desse CRI. E esse LTV aqui, galera, o que é esse LTV? Muita gente pergunta, né? LTV, suponhamos assim, esse CRI é de 10 milhões. Então, a garantia passa de 22 milhões, porque é 63% a mais do valor da dívida. Então aqui dobra praticamente. Aqui é o dobro do valor da dívida nesse segundo aqui, edifício BFC. No caso, se for 100 milhões, a garantia que ele deu já vale 200. Então a gente consegue ver que a maioria equivale a mais do que a própria dívida, né? O que é muito bom a gente ficar de olho também. O que não tem, como no caso desse CRI, é porque a garantia equivale ao mesmo preço da dívida, tá? Mas a gente consegue ver aqui que alguns até passam do valor da dívida. E aqui a gente consegue ver que é por segmento, né? Shopping center e tal, galpão logístico. E é isso, galera. Final do vídeo, para você que ficou até o final, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para os amigos e me fala aqui embaixo se